Fala pessoal, eu sou o Bruno da PA Control Shop e hoje eu vim fazer um videozinho rapidinho para vocês porque um cliente foi lá na loja reclamar sobre aparelhos que queimaram, é muito comum, né? E eu vendi para ele os DPS que protegem contra tudo isso. Então fiquei com essa situação que aconteceu com ele na cabeça. Queimou TV, queimou geladeira, queimou computador, queimou as lâmpadas de LED que ele tem na casa dele. E depois eu pegar e explicar o passo a passo e tudo, o que o DPS faz e como que ele protege, eu pensei, pô, mas será que eu tenho DPS na minha casa? E aí, vim aqui dar uma olhada. O DPS, ele geralmente fica aqui, ou nos primeiros barramentos aqui. E realmente eu não tenho um DPS aqui em casa. Então, basicamente, com essas chuvas todas que estão acontecendo por aí, os raios que estão caindo, eu estou só esperando o dia que minha geladeira, minha TV, minha máquina de lavar, meu computador vai queimar também. Então, para quem não sabe, o DPS, ele, toda vez que houver um surto na tensão, quando cai raio, quando estoura um transformador, abre uma chave, estoura um fusível da concessionária de energia, toda vez que essas pequenas oscilações acontecem, às vezes elas passam um pouco para dentro da nossa casa. E quando ela passa, pode ser que ela queime os equipamentos. E os equipamentos eletrônicos são sempre os mais sensíveis a queimar quando tem esse surto de tensão. Então, hoje em dia, a geladeira tem placa eletrônica, as lâmpadas de LED tem uma placa eletrônica, tem uma mini fontezinha, computador. Então, tá tudo suscetível a queimar. Então, basicamente, o que a gente precisa é de um aparelhinho, um DPS. No caso, o que eu tenho aqui é o da Clamper, que é um fabricante excelente, ele é líder de mercado, ele é um especialista, eles só fazem isso. E eles têm um DPS aqui muito bom. Existe toda uma classificação sobre DPS. Bom, resumidamente, o classe 1 mais 2 é quando você tem um para-raio em casa. Quando você tem um para-raio em casa, você está chamando o raio para a sua casa. Então, nesse caso, você precisa de um DPS mais forte. O classe 2 ele já é um pouquinho mais fraco e é o que serve para a maioria das casas aqui no Brasil. E é o que eu vou colocar aqui no meu quadro. E o classe 3 é um DPS que você pode colocar, ele parece com um filtro de linha ou com um pino T. Você vai colocar ele perto do equipamento. Então, no caso, o DPS classe 2 que a gente vai colocar aqui, ele vai proteger a casa inteira. Toda vez que vier um surto de tensão em qualquer uma das fases, no caso aqui o meu quadro eu tenho 3 fases, toda vez que vier um surto de tensão, ele vai pegar apenas o surto e vai mandar de volta para o terra e vai proteger os meus equipamentos. Então, depois dele, teoricamente, está tudo protegido. Só que, se você tem um equipamento que é um pouco mais caro, não custa nada você investir R$50 em um adaptadorzinho DPS, parece um adaptadorzinho. Você vai colocar ele lá atrás da TV ou atrás do computador e ele vai estar protegendo também. Vai que esse daqui falha, por exemplo. O DPS, ele tem um indicador. Então todos eles vão ter, tipo, independente do fabricante, uma fitinha. E geralmente essa fitinha está verde. Enquanto essa fita estiver verde, ele não vai falhar, ele vai funcionar e ele vai mandar para o terra qualquer surto de tensão, até o limite que ele aguenta. Esse daqui, por exemplo, aguenta até 45K, que é muito. Geralmente no Brasil a gente consegue até 20K, tá tudo certo. Mas como a diferença de preço é bem pequena, vai dar 3, 5 reais de diferença, eu vou colocar o de 45K. Então, eu vou abrir o meu quadro, vou fazer a instalação dele e vou mostrar para vocês depois como que o meu quadro vai ficar. Beleza? Bom, pessoal, então chamei um técnico especialista para fazer essa alteração e inclusive eu recomendo que qualquer um que for mexer com esse equipamento chame um técnico para mexer. E acabou que a gente não colocou na parte de cima que eu falei que poderia ser colocado, colocamos aqui embaixo.
que ele já entra em contato com as barras metálicas aqui e só tem que pegar e puxar o terra. Então, agora todos os equipamentos que estão na casa, eles estão protegidos pelo DPS que está funcionando. Ele está com a tarjinha verde, falando que ele não queimou, que ele funciona. E que quando vier qualquer surto de tensão, ele vai pegar e vai mandar para o terra e vai evitar que qualquer equipamento queime. E agora, eu vou mostrar para vocês a instalação de um DPS classe 3 na minha TV, que eu não quero que ela queime mesmo. Beleza? Bom, pessoal, e assim fica o quadro com a instalação depois de que o técnico colocou os DPS. Inclusive, quando for fazer qualquer tipo de serviço disso daí, sempre chame um técnico especialista nessa área. Bom, então nesse quadro agora, as 3 fases, toda vez que tiver um surto de tensão, ele vai ir direto para o terra e vai proteger os equipamentos e a TV, a geladeira, a máquina de lavar, o computador. Estão todos os equipamentos protegidos. Bom, pessoal, e aqui o DPS você consegue ver que ele está funcionando porque a tarjinha dele está verde. Então não passou nenhum raio, nada que fosse muito forte que fez ele pegar e queimar. Então o status dele aqui está verdinho, ele está funcionando. Quando tiver um surto de tensão, ele vai atuar e vai proteger o seu. Agora eu vou mostrar para vocês a instalação de um DPS classe 3 na minha TV e na Alexa, porque eu não quero que nenhum dos dois queime. Bora lá? Bom, pessoal, estamos aqui com um DPS classe 3. Ele parece um filtro de linha, mas ele também protege contra surto de tensão. E se você tiver aí um aparelho queridinho na sua casa, que nem eu tenho minha TV aqui, vamos colocar um DPS classe 3 para ela não queimar. Ele é um pouquinho mais fraco do que o que a gente colocou lá no quadro, mas ele também desempenha um papel de proteção contra surto de tensão. E esse daqui eu vou fazer a instalação ao vivo. Vamos lá. Vou tirar aqui os equipamentos da tomada. E vou ligar no DPS. Prontinho. DPS classe 3 instalado e a TV e a Alexa protegidas. Bom, pessoal, se você gostou, se você acha que tem algum equipamento que precisa de proteção, ou se você quiser indicar esse vídeo para alguém, por favor, compartilha. É só colocar o DPS, é um equipamento na faixa de R$50 por fase, esse daqui na faixa de R$80, e você já vai estar lá protegendo seus equipamentos. Valeu, falou!